por decisão da Justiça, cerca de 50 municípios atingidos pelo rompimento de barragem em Mariana devem ser beneficiados com quase 50 bilhões de reais que serão depositados em um fundo após as mineradoras Samarco, Vale e BHP serem condenadas por danos morais. O pagamento, que não tem relação com os pedidos de indenizações individuais, deverá ser corrigido com juros contados desde a data do maior desastre ambiental do Brasil, que matou 19 pessoas e contaminou a bacia do Rio Doce. A decisão de primeira instância, assinada pelo juiz federal substituto Vinícius Cobutti, da 4ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, determinou que o valor seja destinado a um fundo administrado pelo governo federal e aplicado exclusivamente nas áreas impactadas pelo desastre. Ele indicou que o valor deve ser corrigido monetariamente desde a data da decisão, essa quinta-feira, e com juros de mora desde a data do rompimento, 5 de novembro de 2015. O juiz Vinícius Cobutti destacou ainda que as mineradoras gastaram em despesas administrativas da Fundação Renova, criada para ações de reparação, quase o mesmo valor do que em programas de compensação. Segundo a decisão, foram 31,2 bilhões gastos para manter a Renova e 31,7 bilhões em ações e programas de reparação e compensação, algo que o magistrado classificou como bastante curioso e preocupante. O secretário executivo do Fórum de Prefeitos, que representa os municípios na mesa de repactuação do acordo de reparação e que era prefeito de Mariana à época do rompimento, Duarte Júnior, comemora a decisão e chama de absurdos os gastos das mineradoras com a manutenção da Fundação Renova, na comparação com os recursos destinados à reparação dos danos. A gente recebeu como uma decisão muito importante. Nós estamos indo para 9 anos da maior tragédia ambiental do mundo, mas o que chama muita atenção é que, em relação aos valores gastos pela Fundação Renova, 32 bilhões e 700 milhões foram gastos como reparação. E 32 bilhões e 200 milhões foram gastos com a manutenção da Fundação Renova. O que a Vale está fazendo é um absurdo. Ela está gastando mais com os funcionários, com o apoio à Fundação Renova, do que com os atingidos. Tem algo muito errado aí. A Vale diz que não foi notificada, vai se manifestar oportunamente, mas garante que está comprometida em apoiar a reparação integral dos danos causados pelo rompimento e que mantém aportes à Fundação Renova, conforme acordo feito com as entidades e o Poder Judiciário. A BHP informou que não foi intimada da decisão e a Samarco afirmou que não vai se manifestar. Repórter Alan Passos. Ainda sobre o assunto, a Justiça Federal pressiona as mineradoras Samarco, Vale e BHP para fecharem até março um novo acordo de reparação às vítimas da tragédia em Mariana. Apesar das cifras serem mantidas sob sigilo, a nossa reportagem apurou que o governo federal e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo, além do Ministério Público Federal, vão defender o fechamento do acordo em 126 bilhões de reais. O valor seria destinado exclusivamente para a reparação dos danos coletivos provocados pelas mineradoras com o rompimento da barragem de Fundão em 2015. Essas cifras não contemplariam os reparos aos danos ambientais e indenizações individuais. Essas outras 2 reparações teriam que ser feitas obrigatoriamente pelas mineradoras, mas com outros recursos. O desafio deste novo acordo gira em torno de uma questão: fazer com que as mineradoras subam a proposta pelo menos 3 vezes. Isso porque a Itatiaia apurou que as empresas ofereceram um acordo de 42 bilhões de reais. Após mais de 260 reuniões, esse foi o motivo que fez com que as negociações terminassem sem acordo, já que o poder público considerou o valor irrisório e vergonhoso. O movimento dos atingidos por barragens utilizou a palavra vergonha para classificar essa proposta apresentada pelas empresas, como destaca o coordenador nacional do MAB, Jocely Andrioli. A Vale e BHP Billiton, na mesma negociação de 42 bi, é uma sacanagem pura, né? Uma vergonha. Ela fez para dizer, não vou fazer acordo. O deputado federal Pedro Ayrara, do Patriota, que faz parte da comissão externa da Câmara, criticou
o valor oferecido pelas mineradoras. É um valor que ele é ridículo, essa é a grande verdade. E quando a gente tem uma situação que as empresas elas têm coragem de propor esse valor dessa forma e continuam com essas manobras jurídicas, a gente entende que todo o poder público, executivo, legislativo e judiciário, eles têm que se unir no sentido que é para que essas empresas elas possam ser adequadamente punidas e que, principalmente, para que a reparação e a repactuação ela seja feita. Samarco e as controladoras Vale e BHP não quiseram comentar sobre a possibilidade de fazerem uma nova proposta de acordo. Repórter Mardélio Couto.